Caríssimos colegas, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal da VM Treinamentos. Fala para vocês Valdemira Francisco e hoje nós vamos falar sobre provisões. Provisões são estimativas de custo mediante um facto contabilístico e que a empresa considera ser provável que não seja recuperado. E esta estimativa pode resultar em aumento do passivo ou diminuição do ativo. As provisões têm por objeto reconhecer as responsabilidades cuja natureza seja claramente definida e que a data do balanço seja de ocorrência provável ou certa, mas incerta quanto ao seu valor ou a data de ocorrência. Esses eventos, embora não tenham seu facto gerador contabilístico ocorrido, não podem ser medidos com exatidão. Têm, portanto, um caráter estimativo. Podemos dizer que a empresa, durante a data do balanço, a empresa se depara com diferentes situações que avalia a responsabilidade de reconhecer qual a natureza dessas operações e a provisão é uma delas. É uma estimativa de custo, é uma incerteza de que o valor investido possa ser recuperado. Então, nós podemos constituir provisões para cobranças duvidosas, como provisões para clientes, considerando um cliente nosso com uma dívida a pagar, mas que durante uma situação improvável, uma situação inesperada, podemos considerar que esse cliente é bem provável que ele não possa liquidar a dívida que ele tem conosco. Então, nós não temos uma certeza de que essa dívida possa ser paga ou não, mas durante o período de fecho de contas ou da constituição do balanço, o PGC nos possibilita constituir uma provisão, uma estimativa de perda deste valor. Então, também nós podemos constituir provisões para saldo devedores de fornecedores, como alguns adiantamentos que nós fizemos ao fornecedor e que nós consideramos que este valor não seja reembolsado, que a mercadoria não venhamos a receber. Nós podemos constituir provisão para saldo devedor de fornecedores, assim como provisões para entidades participantes e participadas, provisões para dívida do pessoal e provisões para outros valores a receber. Também nós podemos constituir provisões para outros riscos e encargos, como para pensões, para processos judiciais em cursos, para acidente de trabalho, para garantias dadas a clientes e outros encargos que nós venhamos a ter ou venhamos a detectar durante a data do balanço. A contabilização genérica das provisões, nós podemos considerar as contas de custo e perda do exercício e a conta do balanço, que é da redução do ativo ou do aumento do passivo. Provisões para diminuição do ativo. Vejamos o exemplo de um cliente com dívida de 100 kwanzas, e esteja em processo de falência. Pelo facto de haver um processo de falência, ainda que não determinado, avalia-se a necessidade de constituir uma provisão, pois há a probabilidade que a dívida se torne incobrável e o Plano Geral de Contabilidade permite que a dívida seja reconhecida como cobrança duvidosa e que a provisão seja constituída.
Então, para nós constituirmos a dívida em cobrança duvidosa, nós vamos registrar as provisões para a redução do ativo para efeito do balanço e a provisão para o aumento do custo que vai espelhar na demonstração de resultado. Nesse caso, a dívida de cliente, nós vamos constituir o cliente de cobrança duvidosa, que é a conta 3181, e reconhecer a provisão na conta 38, que é a conta específica de provisão e que é uma conta do passivo. Provisão para aumento de passivo. Vejamos o exemplo de um cliente ter processado a nossa empresa por não ter cumprido o prazo do contrato. Há uma possibilidade que a empresa possa vir pagar 150 mil de indemnização. Mesmo não havendo uma decisão final já do processo que nós estamos a incorrer, há indícios de que a empresa possa vir pagar esta tal indemnização. Nesse sentido, o PGC permite que a constituição da provisão, para a indemnização seja já considerada. Então, nós vamos registrar a provisão como um aumento do passivo na conta do passivo e que vai espelhar no balanço, e vamos registrar a provisão como um custo reconhecido na demonstração de resultado. Vamos ver como é que fica isso na prática. Vamos considerar este exercício como exemplo para a constituição de uma provisão. A 31 de dezembro do ano N, o saldo da dívida do cliente NICA LDA era de 650 mil kwanzas. Sabe-se nesta data que a empresa encontra-se em processo de falência, apesar do tribunal ainda não ter declarado falência. E no dia 5 de março, o cliente comprometeu-se em pagar 50% da nossa dívida. Bem, analisando esta operação, sabemos que no dia 31 de dezembro é a data de fecho de contas e constituição do balanço, e verificamos que a empresa, nosso cliente, NICA LDA, encontra-se em processo de falência. Então, o PGC nos permite que, nesta data, ao fecharmos as contas, constituamos uma provisão para esse cliente, visto que já temos já nos dá indícios de que a empresa possa vir a fechar e que a dívida não possa ser paga. Então, vamos considerar que o saldo inicial do cliente, a dívida do cliente é de 650 mil kwanzas. E a 31 de dezembro, a empresa encontra-se em processo de falência. Então, o primeiro passo é reconhecer a dívida de cobrança duvidosa. Para nós reconhecermos a dívida de cobrança duvidosa, nós vamos saldar a conta de cliente corrente, 650. Essa vai ser a primeira operação. E vamos constituir clientes de cobrança duvidosa. Nesta operação, nós estamos a querer dizer que não temos a certeza de que este cliente possa vir pagar a dívida que se encontra na sua conta corrente a 31 de dezembro. Na segunda operação, nós vamos reconhecer esta provisão que nós constituímos. Então, vamos considerar o custo de 600 mil
2.500. Essa vai ser a segunda operação. E vai aumentar o passivo no nosso balanço. 650, que vai ser a segunda operação. É o reconhecimento da provisão. Nós reconhecemos o custo da perda da provisão e reconhecemos a provisão de cobrança duvidosa. Mas, no dia 5 de março, o cliente comprometeu-se em pagar pelo menos 50% da nossa dívida. Nós achávamos que os 650 mil kwanzas estava perdido, mas para a nossa surpresa, o cliente decidiu pagar-nos 50% da nossa dívida. Então, nesse caso, vai haver reposição da provisão e reclassificação do cliente corrente nas contas da empresa. Para nós considerarmos ou repormos a provisão, nós vamos considerar um proveito, porque no ano passado, que foi a 31 de dezembro, nós consideramos um custo de provisão, mas recuperamos 50% deste custo. Este custo constitui-se um proveito. Então, nós vamos fazer as contas de 50% deste valor, quanto é que nós vamos recuperar do nosso cliente. 325 mil kwanzas. Vamos repor a provisão, os 325 mil kwanzas recuperados. Podemos considerar a terceira operação. E repor a conta de provisão para diminuição do passivo. Terceira operação. Sabendo que nós já constituímos o total da dívida como cobrança duvidosa, então vamos reclassificar a conta do nosso cliente, do cliente corrente e do cliente cobrança duvidosa. Nesse caso, vamos repor a dívida de 50% na conta de cliente corrente, porque o cliente comprometeu-se em pagar apenas 50% da dívida. É assim que nós constituímos a provisão. Mas nós não podemos deixar de falar que essas provisões têm implicações fiscais, porque nem todos os custos que nós constituímos como provisão na contabilidade são aceitos fiscalmente em termos da lei do imposto industrial. Então, segundo a lei do imposto industrial, são consideradas como provisões aceitas para efeitos dispostos da linha H do artigo 14 do presente Código. No artigo 14, diz que as provisões aceitas só são consideradas aquelas que cumprirem o diploma de provisões 204/15, que é onde está descrito a tabela das taxas das provisões. A linha A diz que as provisões só devem ser aceitas as que se destinarem a ocorrer
a obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, por facto de que determinariam a inclusão daqueles entre os custos e gastos do exercício. As que tiverem por fim a cobertura de crédito de cobrança duvidosa, calculado em função da soma de crédito resultante da atividade normal da empresa, existente no fim do exercício e da sua antiguidade. As que se destinarem a cobrir perdas de valores das existências, as que tiverem sido constituídas de acordo às obrigações impostas pelas entidades públicas, reguladoras do setor financeiro, seguradores e de jogos, e de outras entidades públicas reguladoras supervenientes ao presente Código. As taxas limites dessas provisões devem ser publicadas 90 dias após a entrada em vigor do Código, e as provisões que não devam subsistir por não terem verificado os eventos a que reportam nesse caso, e as que forem utilizadas para fins diversos dos expressamente previstos no presente Código, consideram-se proveitos e ganhos do respectivo exercício, ou seja, as provisões que não forem verificadas que os eventos ou as situações que lhes fizeram constituir, que lhes fizeram serem considerados como provisão, esses eventos que não forem verificados, que não forem validados, não são aceitos fiscalmente, são considerados como custos. E aquelas provisões cujos valores, os fins, foram utilizados destinados para outros objetivos, também devem ser considerados como custos, devem ser considerados como proveitos, não são custos de provisões aceitos. Bem, e no diploma 204/15 tem a taxa das provisões, onde nós vamos encontrar as taxas anuais e o limite acumulado de provisão. Exemplo, provisão para cobertura de crédito de cobrança duvidosa. A taxa anual é de 4% e a taxa acumulada é de 10% dessas provisões, do total do crédito de cobrança duvidosa. Temos as provisões para perda em pescas, que é de 1%, e 4% acumulado da indústria extrativa. Matérias-primas, temos vários tipos, provisões para perdas de comércios de livros, artigos de escritórios. Neste diploma temos várias taxas, mas nós vamos utilizar a taxa de provisões para coberturas de crédito de cobrança duvidosa, que é 4% anual e 10% acumulado. No nosso exercício, nós consideramos a provisão, contabilisticamente consideramos a provisão de 650 mil kwanzas, mas segundo a lei, apenas 4% dessa provisão é aceite como custo fiscal. Então, nós consideramos 4% de 650 mil para classificarmos como custo fiscalmente aceito. Bem, e é isso que nós temos para falar sobre provisão.